Se você já se sentiu invisível, julgado ou pequeno demais para lutar, esta história é para você. Ela vai te lembrar que o poder de um coração puro pode destruir impérios de arrogância. Prepare-se, porque a jornada que vamos começar agora é uma montanha-russa de raiva, lágrimas e, finalmente, de uma justiça tão doce que você vai querer saborear cada palavra. Antes de mergulharmos de cabeça neste inferno, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque você não vai querer perder um segundo da vingança que está por vir. E comente aqui embaixo. Você acredita que o bem sempre vence o mal? Eram exatamente 7 da manhã de uma segunda-feira, que prometia ser igual a todas as outras. Sofia Almeida, aos seus 28 anos, passava um pano macio sobre a superfície fria da mesa de jantar de Mogno, na mansão dos Montenegro. Há 6 meses, aquele lugar era seu local de trabalho, um universo de luxo e silêncio que ela aprendera a navegar com a discrição de uma sombra. Mas uma estranha eletricidade no ar, um pressentimento gelado na boca do estômago, lhe dizia que a paz estava prestes a ser estilhaçada. Foi quando o som dos pneus no cascalho da entrada roubou sua atenção. 5 carros, não apenas de luxo, mas de uma opulência agressiva, pararam diante do portão de ferro forjado. Um Porsche preto, uma Mercedes branca, uma BMW azul marinho, um Audi cinza e uma Range Rover vermelha. Pareciam panteras metálicas, prontas para o ataque. Lá do segundo andar, na suíte master, Ricardo Montenegro, um homem cuja fortuna só era superada pela tristeza em seus olhos, apontou pela janela para o filho de 7 anos, Miguel. Filho, elas chegaram, as 5 moças de quem conversamos. Sua voz era controlada, mas carregava o peso de uma decisão desesperada. Durante os próximos 30 dias, elas ficarão aqui conosco. Miguel, um menino pequeno para a idade, com olhos grandes e assustados que pareciam carregar o luto do mundo, olhou para as mulheres que saíam dos carros. Eram como deusas de uma revista de moda. Altas, esguias, vestidas com uma elegância que gritava dinheiro. E no final, eu tenho que escolher uma para ser minha nova mãe, não é, pai? A pergunta saiu quase como um sussurro, frágil como uma asa de borboleta. Isso mesmo, campeão. Ricardo forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. São mulheres muito bem educadas, de famílias importantes de Florianópolis. Tenho certeza de que você vai gostar de alguma delas. E se eu não gostar de nenhuma? Miguel insistiu, sua pequena mão apertando a do pai. Você vai gostar, sim. Elas podem te dar a melhor educação, te levar para conhecer o mundo, te ensinar a esquiar nos Alpes. A frase de Ricardo foi brutalmente interrompida. Um som agudo de vidro se quebrando ecoou pela mansão, seguido por um grito tão furioso e cortante que parecia ter rasgado o próprio ar. Faxineira estúpida! Olha o que você fez! Você quebrou meu copo caríssimo! Ricardo e Miguel se entreolaram, o susto estampado em seus rostos. Que foi isso, pai? Eu não sei, filho. Vamos ver o que está acontecendo. Pai e filho desceram as escadas correndo, o coração de Ricardo martelando contra as costelas, pressentindo o desastre. A cena na sala de estar era chocante, uma pintura cruel da arrogância humana. Sofia estava de joelhos, catando os cacos de um copo de cristal que pareciam diamantes quebrados. Um corte profundo em seu dedo indicador sangrava, manchando um dos cacos de vermelho. Em pé, como uma rainha diante de uma serva decapitada, estava uma morena alta, de braços cruzados e um olhar de desprezo absoluto. Esse copo era de cristal tcheco importado. Custou mais do que o seu salário de um ano inteiro, sua incompetente. Foi sem querer, senhora, murmurou Sofia, sem coragem para levantar a cabeça, sentindo o calor da humilhação queimar seu rosto. Sem querer? A mulher riu, um som sarcástico e sem alegria. Gente como você não deveria nem ter permissão para tocar em coisas de valor.
deveriam limpar com panos amarrados em varas. Com licença, o que está acontecendo aqui? A voz de Ricardo cortou a tensão como um bisturi. A morena se virou e a máscara de fúria foi instantaneamente substituída por um sorriso falso e sedutor. Ah, Ricardo, querido, sou Valentina Vasconcelos. Acabei de chegar e sua funcionária já conseguiu quebrar minha taça de cristal exclusiva. Nesse momento, as outras 4 mulheres entraram na sala, parando para observar a cena com uma curiosidade mórbida, como se Sofia fosse um animal ferido em uma arena. Nossa, que situação constrangedora! Comentou uma loira magérrima, com um ar de tédio. Larissa Prado. Prazer, disse Ricardo, tentando amenizar o clima. Acidentes acontecem. Acontecem com gente desastrada e sem educação, retrucou Larissa, seu olhar azul gelado fixo em Sofia. Uma pessoa refinada sabe como segurar as coisas com firmeza. Miguel, que até então se escondia atrás das pernas do pai, não aguentou. Ele correu até Sofia. Sophie, você tá machucada? Sua vozinha preocupada era o único som de humanidade naquele ambiente. Sofia levantou os olhos pela primeira vez. Havia lágrimas ali, teimosamente presas, uma represa prestes a romper. Não é nada, meu anjo. Foi só um arranhãozinho. Ela sussurrou, a voz embargada. Valentina ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Que intimidade é essa? Ela te chama de Sophie? Ricardo percebeu que precisava retomar o controle. Já que estão todas aqui, vamos às apresentações formais. Esta é a Sofia, nossa governanta. E vocês, por favor. Valentina deu um passo à frente, exalando autoconfiança. Valentina Vasconcelos. Minha família é uma das fundadoras de Jurerê Internacional, formada em Relações Internacionais em Genebra. Larissa Prado, disse a loira. Modelo e influenciadora digital. Já morei em Milão e Paris. Tenho mais de 2 milhões de seguidores. Uma morena de óculos, com um ar intelectual e severo, falou em seguida. Débora Bittencourt, advogada corporativa formada pela FGV. Camila Medeiros, disse uma ruiva com um sorriso que parecia ensaiado. Cirurgiã plástica. Minha clínica fica na Avenida Beira-Mar. Patrícia Azevedo, arquiteta e designer de interiores. Completou a última, uma mulher de aparência exótica. Durante todo o ritual de apresentações, elas ignoraram Sofia como se ela fosse parte da mobília, um objeto sem rosto e sem voz. A faxineira permaneceu ao lado de Miguel, ainda segurando o pano manchado de sangue, sentindo-se encolher a cada palavra. Muito bem, disse Ricardo, desconfortável. Nos próximos 30 dias vocês conviverão conosco. No final desse período, Miguel me ajudará a escolher com quem eu gostaria de me casar. E a empregada? Perguntou Valentina, a palavra empregada, pingando veneno de seus lábios. Vai continuar zanzando pela casa? Claro. Sofia trabalha até aqui há 6 meses e é de minha inteira confiança. Larissa trocou um olhar significativo com Débora. Só esperamos que ela saiba se manter no lugar dela. Ricardo franziu a testa. Como assim, no lugar dela? Nada demais, querido, apressou-se Débora. É apenas uma questão de organização, não é mesmo? Cada um no seu quadrado, para que a harmonia da casa seja mantida. Miguel, sentindo a hostilidade, puxou a mão de Sofia. Sophie, vem ver o foguete que eu desenhei para você. Não, Miguel, cortou Camila, com a voz falsamente doce de uma madrasta de conto de fadas. A Sophie precisa limpar essa bagunça que ela fez e depois esterilizar o corte. Não queremos uma infecção na casa. Mas ela tá com o dedo doendo, protestou o menino. Está tudo bem, meu amor, disse Sofia, suavemente, forçando um sorriso para ele. Eu vou limpar aqui num minutinho e depois vou correndo ver o seu desenho, combinado? Valentina observava a interação com olhos estreitos e calculistas. Interessante, essa proximidade, ela pensou. Aquela mulher não era apenas uma faxineira. Era um obstáculo.
e Valentina Vasconcelos era especialista em remover obstáculos de seu caminho. Após o almoço, um evento tenso onde as 5 competiam pela atenção de Ricardo e ignoravam Miguel, elas se reuniram na varanda para traçar suas estratégias de conquista. Cada uma havia trazido um arsenal de presentes caros para o menino. Eu trouxe um drone profissional com câmera 4K, disse Valentina, tirando uma caixa enorme da bolsa. Último modelo, com todos os acessórios. Eu pensei em algo mais grandioso, falou Larissa, enquanto checava seu reflexo no celular. Uma viagem para a Disney, em primeira classe. Tenho contatos para fechar o parque só para nós por 1 hora. Débora abriu uma pasta de couro. A educação é o bem mais precioso. Eu já fiz a matrícula dele no melhor colégio bilíngue do estado e contratei tutores de mandarim e programação. Saúde em primeiro lugar, disse Camila, ajustando os óculos de sol. Marquei um check-up completo com os melhores pediatras do país, uma bateria de exames genéticos para prevenir qualquer doença futura. Patrícia mostrou a planta baixa da casa em um tablet. Eu vou reformar completamente o quarto dele. Um projeto temático de exploração espacial, com um teto de fibra ótica que simula a Via Láctea. Algo mais sofisticado e adequado ao nosso padrão. Todas pareciam extremamente satisfeitas com seus planos, como generais planejando uma batalha já vencida. Miguel apareceu na varanda, hesitante, abraçado a um urso de pelúcia surrado. "Oi, Miguel, meu querido!" gritou Valentina com um sorriso exagerado e branco demais. "Olha só o que eu trouxe para você." Ela mostrou o drone. Os olhos do menino brilharam por um microsegundo, a curiosidade infantil vencendo a timidez. Mas logo, a apatia voltou. "Obrigado." "E que tal a Disney, fofinho?" sugeriu Larissa, se abaixando até ele, o perfume caro dela envolvendo-o como uma névoa. "Gostaria de ir?" "Acho que sim," ele respondeu, educado, mas sem um pingo de animação. Era visível para qualquer um que não estivesse cego pela própria arrogância que ele não estava se divertindo. E então, como um raio de sol invadindo uma sala empoeirada, Sofia apareceu com uma bandeja de suco de laranja e biscoitos caseiros. "O lanche da tarde está servido." O rosto de Miguel se transformou. Um sorriso genuíno, o primeiro do dia, brotou em seus lábios. "Sophie, você fez aqueles biscoitos de queijo que eu gosto?" "Fiz sim, meu amor," disse ela, o carinho em sua voz contrastando violentamente com a formalidade fria das outras. "E olha só." Ela tirou um pequeno embrulho de papel colorido do bolso do avental. "Trouxe massinha de modelar nova pra gente fazer nossos dinossauros." "Sério? Que cores tem?" "Azul, vermelho, amarelo, verde, todas as que você me pediu." Miguel bateu palmas, genuinamente animado pela primeira vez. As 5 mulheres observaram a cena em um silêncio carregado. Era impossível não notar a diferença abismal na reação do menino. "A gente pode fazer depois que eu terminar o dever, né, Sophie? Você me ajuda com aquela conta de dividir que eu não entendi?" "Claro que sim. A gente senta junto e resolve aquele monstro matemático." Larissa pigarreou, quebrando o encanto. "Miguel, querido, você não acha que deveria se interessar por atividades mais apropriadas? Esportes, idiomas, aulas de equitação?" "Eu gosto de dinossauros de massinha", disse Miguel, com a simplicidade esmagadora das crianças. Débora trocou um olhar de alarme com as outras. Aquela proximidade entre o herdeiro e a faxineira não era apenas inadequada. Era perigosa. A situação está ficando insuportável, não é mesmo? Ver a forma como essas mulheres tratam a Sofia e o Miguel me deixa com o sangue fervendo. O que você faria no lugar da Sofia? Desistiria e iria embora ou lutaria pelo menino que aprendeu a amar? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque o jogo está prestes a virar de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, está esperando.
Depois do jantar, com Miguel já dormindo e Ricardo trancado no escritório, as 5 se reuniram na sala de estar, como um clã de bruxas modernas. Nós precisamos ter uma conversa séria, sussurrou Valentina, garantindo que nenhuma outra empregada estivesse por perto. Sobre o quê? Perguntou Camila, embora todas soubessem a resposta. Sobre essa situação constrangedora com a empregada, disse Valentina. Patrícia olhou ao redor, como se as paredes pudessem ter ouvidos. Vocês viram o jeito que o Miguel reage quando ela aparece? É bizarro. Ele se ilumina. Eu concordo, disse Débora, com seu tom analítico de advogada. Uma criança de 7 anos não deveria ter esse tipo de vínculo com uma funcionária. Isso é psicologicamente prejudicial. Larissa balançou a cabeça, o cabelo loiro refletindo a luz do lustre. Isso confunde a cabeça dele sobre a hierarquia, sobre quem manda nesta casa. Exato, disse Camila. Do ponto de vista médico, não é saudável. Crianças precisam de limites claros. Miguel precisa entender o lugar dele na sociedade. E o lugar dela, acrescentou Valentina, friamente. Débora tirou um pequeno bloco de notas da bolsa. Minha família sempre teve empregados. A regra número 1 é clara. Mantenha a distância profissional, sem intimidades. Cada um no seu quadrado. Essa tal de Sofia claramente não entende isso, disse Larissa com desdém. Ela age como se fosse da família. É patético. Pior ainda, murmurou Patrícia. Ela age como se já fosse a mãe. Valentina se levantou e caminhou até a janela, observando a escuridão do jardim. Olhem, meninas, vamos ser realistas. Nós estamos aqui para 2 coisas: conquistar o Ricardo e educar o Miguel para ser um herdeiro digno. Como vamos conseguir fazer isso com uma faxineira metida a babá, sabotando nossos esforços a cada passo? O que você está sugerindo, Val? Perguntou Camila. Estou sugerindo que nós precisamos ensinar algumas lições de boas maneiras para ela. Que tipo de lições? A pergunta pairou no ar. Valentina sorriu, mas era um sorriso sem calor, um mero esticar de lábios. Ela vai aprender a diferença entre patrão e empregado. Ela vai aprender, por bem ou por mal, a ficar no lugar dela. No escritório, Ricardo tentava se concentrar em uma planilha de investimentos, mas os rostos e as palavras do dia não saíam de sua cabeça. Algo estava profundamente errado. Ele cresceu nesse mundo, conhecia gente rica a vida toda, sabia como tratavam os funcionários, como mantinham as aparências. Mas o desprezo nu e cru com que as 5 trataram Sofia foi além do esnobismo. Era crueldade. Por outro lado, ele não podia negar o que via em Miguel. Nos 6 meses desde que Sofia chegara, o menino era outra criança. Antes, mal falava, comia por obrigação. Vivia em um mundo cinzento de tristeza. Agora, ele sorria, brincava, fazia perguntas. Parecia uma criança normal de novo. Batidas na porta o tiraram de seus pensamentos. Pai, posso entrar? Claro, filho. Miguel entrou já de pijama, segurando um papel. Olha o dinossauro que a Sophie me ensinou a fazer hoje. Ele mostrou um T-Rex de massinha, surpreendentemente bem feito. Ficou incrível, campeão. Ela te ensina bem, né? Ensina. E sabe o que é o melhor, pai? Ela tem paciência. Quando eu erro a cor ou amasso a cabeça, ela não fica brava. Ela só me ajuda a consertar. Ricardo puxou o filho para o colo. Mimi, o que você achou das moças hoje? O menino pensou por um momento. Elas são bonitas, pai. E os presentes são legais. Mas a Sofia é mais legal. Por quê? Porque, sei lá, ela é de verdade. Ricardo franziu a testa. Como assim, de verdade? As outras moças ficam diferentes quando você tá perto. Quando você não tá, elas olham pra mim esquisito. A Sophie é sempre igual. Ela é sempre a Sophie. A percepção do filho o atingiu como um soco. As crianças, com sua pureza, eram radares de falsidade.
Pai, você vai mandar a Sofia embora? A pergunta era carregada de um medo profundo. Por que eu faria isso, filho? Não sei. Só fiquei com medo de você gostar mais delas. Ricardo o abraçou com força. A Sophie trabalha aqui há 6 meses e você a adora. Eu jamais mandaria embora alguém que te faz tão bem. Promete que ela vai ficar para sempre? Eu prometo que ela vai ficar. Miguel sorriu, aliviado, e beijou o rosto do pai. Boa noite, papai. Depois que o filho saiu, Ricardo ficou sozinho, pensativo. Ele precisava prestar muito mais atenção nos próximos dias. Ele tinha a terrível certeza de que a frágil paz daquela noite não iria durar. Quinta-feira. Sofia desceu para começar suas tarefas e encontrou as 5 mulheres na sala de estar, como um pelotão de fuzilamento esperando por ela. Bom dia, disse Sofia, a voz baixa. O silêncio que recebeu em resposta foi tão pesado que ela podia senti-lo fisicamente. Larissa, que estava sentada no sofá, acidentalmente derrubou um açucareiro no chão. Oh, que descuido o meu! Alguém pode... Qual é o nome dela mesmo? Ela estalou os dedos. Ah, sim. Pode limpar isso, por favor? É Sofia, disse Débora, fingindo ajudar, mas com um tom que deixava claro o insulto. Mas é difícil decorar nomes de... pessoal de serviço, não é? Sofia pegou a pá e a vassoura, o rosto queimando. Mas antes que pudesse terminar de limpar o açúcar, Camila, ao passar, esbarrou em um vaso de plantas, derramando toda a terra sobre o tapete persa que Sofia acabara de aspirar. Nossa, que desastrada que eu sou hoje! Que azar! Vai ter que limpar tudo de novo! Naquele exato momento, Miguel desceu as escadas correndo. Bom dia, pessoal! Oi, Sophie! O rosto de Sofia se iluminou ao vê-lo. Bom dia, meu anjo! Por que tem terra no chão? Antes que Sofia pudesse responder, Valentina se adiantou. Foi um pequeno acidente, Miguel. A funcionária já vai limpar tudo. Não foi acidente, disse Miguel, a voz clara e firme, olhando diretamente para Camila. Eu vi lá de cima. Você derrubou de propósito. Um silêncio constrangedor e pesado caiu sobre a sala. As 5 trocaram olhares de pânico. Miguel, querido, disse Larissa, forçando um sorriso que mais parecia um rosnado. Você deve ter visto errado. A sua imaginação é muito fértil. Eu não vi errado. Vocês estão sendo más com a Sophie. Desde que chegaram. Valentina se abaixou, ficando na altura do menino, seu sorriso falso agora desaparecido. Escute aqui, Miguel. Existem coisas que crianças não entendem. Nós só queremos que a sua casa seja um lugar mais... organizado. Organizado como? Perguntou o menino, desafiador. Cada pessoa em seu devido lugar, explicou Débora, com a paciência de quem explica algo óbvio. A empregada cuida da limpeza, e pessoas como nós, pessoas educadas, cuidam de você. Mas a Sophie cuida de mim muito bem. Ela não tem o preparo necessário para isso, disse Camila, com seu ar de superioridade médica. Uma criança em desenvolvimento precisa de orientação de pessoas qualificadas, com repertório cultural. A Sophie é qualificada, sim, retrucou Miguel, os olhos se enchendo de lágrimas. A voz de Valentina ficou mais dura, um fio de aço. Miguel, você precisa aprender a diferença entre um funcionário e a sua família. O menino olhou para Sofia, que havia parado de limpar e ouvia tudo, o coração despedaçado. Sophie, elas estão certas? Sofia engoliu em seco, as lágrimas agora escorrendo. Meu amor, vá tomar o seu café da manhã. Depois a gente conversa, tá bom? Mas Miguel não se moveu. Ele se virou para 5 mulheres, o queixo erguido. Eu gosto mais da Sophie do que de vocês todas juntas, ele disse, com uma simplicidade brutal. As 5 mulheres ficaram vermelhas de raiva. A guerra havia sido declarada. E a principal testemunha era uma criança de 7 anos. Na segunda-feira da segunda semana, o inferno de Sofia se intensificou.
Durante o fim de semana, Ricardo, cada vez mais desconfiado, havia instalado câmeras discretas em todos os cômodos da casa, com exceção dos quartos e banheiros. Agora, ele observava tudo da tela de seu computador no escritório, e o que viu o deixou com um nó de fúria no estômago. Ele viu Patrícia escondendo os melhores produtos de limpeza de Sofia, forçando-a a usar produtos inferiores que a faziam trabalhar em dobro. Viu Débora sujando deliberadamente o espelho do banheiro que ela acabara de limpar. Viu Larissa, sem querer, derramar café no sofá branco, minutos depois de Sofia ter feito a limpeza semanal. "Sofia, venha aqui agora!" gritou Valentina na gravação. Leonardo viu Sofia correr para a sala e encontrar tinta acrílica vermelha derramada no piso de mármore italiano. "Que bagunça é essa? Quem fez isso?" "Eu não fiz isso, senhora", disse Sofia, a voz trêmula. "Então quem foi? O fantasma da ópera? Alguém derramou isso de propósito." Valentina riu, sarcástica. "Agora você está nos acusando? Que audácia, que falta de educação." "Eu só disse que..." "Cuidado com o que você diz, queridinha", interrompeu Débora. "Funcionários podem ser demitidos por justa causa, por insubordinação e falsas acusações." Ricardo apertou os punhos com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Sua vontade era descer e expulsar todas elas, mas ele se conteve. Precisava de mais evidências. Precisava construir um caso irrefutável. Na tela, ele viu Miguel aparecer. "O que aconteceu, Sophie?" "Nada demais, meu anjo, só um acidente." "Não foi acidente", disse Miguel, olhando para as 5 com raiva. "Vocês fizeram de propósito, de novo." "Miguel", disse Camila, fingindo estar chocada. "Como você pode falar uma coisa dessas conosco?" "Porque é verdade. Vocês vivem fazendo maldade com a Sophie." Valentina se aproximou do menino, o corpo tenso. "Escute bem, Miguel. Se você continuar defendendo essa empregada contra nós, você vai ter que escolher de que lado você está." "Eu já escolhi. Eu fico do lado da Sophie." "Então você escolheu o lado errado", disse Larissa friamente. Foi a gota d'água para o menino. Miguel começou a chorar, um choro alto e desesperado. Sofia correu para consolá-lo, mas Débora bloqueou seu caminho. "Deixa ele chorar. Crianças mimadas precisam aprender a lidar com a frustração." Foi nesse momento que Ricardo não aguentou mais. Ele desligou o monitor e desceu as escadas como um furacão. "O que está acontecendo aqui?" Instantaneamente, as 5 mulheres mudaram de expressão, como atrizes trocando de máscara. "Ah, Ricardo, querido", disse Valentina com um sorriso doce. "Chegou na hora certa. O Miguel fez uma confusão terrível. Está com a imaginação muito fértil hoje." "Que confusão?" ele perguntou, a voz perigosamente calma. "Ele nos acusou de fazer maldades com a sua funcionária." Ricardo olhou para o filho, que soluçava em seus braços, e para Sofia, de cabeça baixa, tentando ser invisível. "Miguel, venha cá!" O menino correu para o pai. "Pai, elas são muito ruins com a Sophie. Elas são mentirosas." "Como assim, filho?" "Elas sujam tudo que a Sophie limpa, escondem as coisas dela e falaram que eu tenho que escolher um lado." Ricardo ergueu o olhar e fuzilou as 5 candidatas, que agora exibiam expressões de vítimas inocentes. "Isso é verdade?" "Claro que não, Ricardo", disse Débora, indignada. "Isso é fantasia de criança. Ele deve estar confuso com a nossa presença." Mas Ricardo tinha visto tudo. Ele sabia exatamente quem estava mentindo. E a raiva que sentia era fria, calculista e pedia por uma vingança muito bem planejada. Na quarta-feira, Ricardo chamou as 5 para uma conversa em seu escritório. "Senhoras, eu quero deixar uma coisa absolutamente clara. Qualquer funcionário desta casa, seja quem for, deve ser tratado com o máximo respeito." "Claro, Ricardo", disse Valentina com uma doçura enjoativa.
Nós concordamos plenamente. Mas respeito é uma via de mão dupla, não acha? O que vocês querem dizer com isso? Queremos dizer que a sua funcionária também precisa nos respeitar, explicou Larissa. E, como já dissemos, se manter no lugar dela. O lugar dela é cuidar desta casa, e pelo que vejo, ela faz isso com excelência. Mas não é só isso, interveio Camila. Ela se intromete na educação do Miguel, dá palpites. Isso não é função dela. Miguel gosta dela. Qual é o problema? Débora se adiantou, a advogada assumindo o controle. Ricardo, com todo o respeito, uma criança órfã de mãe pode desenvolver um apego excessivo e pouco saudável a qualquer figura que demonstre o mínimo de afeto. Não é psicologicamente recomendável. Você está questionando o meu julgamento como pai? A voz de Ricardo era puro gelo. Jamais, apressou-se Débora. Estou apenas oferecendo uma orientação profissional baseada em fatos. A recomendação de qualquer especialista seria manter uma distância saudável entre o Miguel e o pessoal de serviço. Ricardo sentiu uma onda de raiva, mas a disfarçou com maestria. Entendo. Vou pensar no que vocês disseram. Naquela mesma tarde, ele ligou pessoalmente para as referências que Sofia havia fornecido. Alô, dona Márcia. Aqui é Ricardo Montenegro. Eu gostaria de fazer umas perguntas sobre Sofia Almeida. Ah, a Sofia! Que pessoa maravilhosa! Trabalhou aqui por 2 anos cuidando dos meus gêmeos. Nunca, jamais, tive um único problema com ela. Ele ligou para o Dr. Carlos. Sofia, uma das funcionárias mais honestas e dedicadas que já tive. Por que a pergunta? Aconteceu algo? Ele ligou para mais 3 famílias. Os elogios eram unânimes. Honesta, carinhosa, trabalhadora, íntegra. Alguém está mentindo descaradamente, pensou Ricardo. E eu sei que não é a Sofia. Naquela noite, durante o jantar, ele as observou. As 5 candidatas sorridentes, educadas, perguntando sobre seu dia. Como foi o trabalho hoje, querido? Perguntou Valentina. Interessante, disse Ricardo, casualmente. Passei a tarde fazendo algumas ligações, verificando referências. Ele viu um brilho de nervosismo cruzar os olhos de Débora. Referências de funcionários? É sempre bom confirmar o histórico, não é mesmo? Claro, disse Larissa rapidamente. Nunca se sabe com quem estamos lidando hoje em dia. Mas Ricardo já tinha visto o que precisava. A reação delas, por menor que fosse, confirmou suas suspeitas. Alguém estava mentindo. E ele iria descobrir toda a verdade, custe o que custar. Na sexta-feira, o ataque mudou de tática. O telefone de Ricardo tocou durante uma reunião importante. Ricardo, é a sua irmã, Cláudia. A voz dela estava tensa. Oi, Clau. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Que história é essa que eu estou ouvindo sobre você? O que está acontecendo nessa casa? Que história? A Débora Bittencourt me ligou. Disse que é amiga de uma das candidatas e que vocês estão com problemas. Que você está obcecado por uma empregada e perdendo o juízo. Ricardo franziu a testa. Elas estavam usando suas redes de contatos para envenenar sua própria família contra ele. Cláudia, não acredite em uma palavra. Não estou com problema nenhum. Tem certeza? Porque todo o nosso círculo social está comentando. 1 hora depois, seu sócio, Roberto, ligou. Ricardo, temos um problema. Os investidores estão nervosos. Que problema? Alguém espalhou um boato de que você está tomando decisões pessoais questionáveis que podem afetar a imagem da empresa. Algo sobre uma situação irregular com uma funcionária. Não entendi direito, mas eles querem uma reunião de emergência. Ricardo desligou, a fúria queimando em seu peito. Elas não estavam mais atacando apenas Sofia. Estavam atacando sua reputação profissional, seus negócios, sua vida. Ele chegou em casa determinado a confrontá-las, mas a cena que encontrou no jardim o fez parar. Miguel estava chorando no colo de Sofia, que o abraçava com ternura.
O que aconteceu? Perguntou Ricardo, a voz suave. As moças, elas disseram que você vai mandar a Sofia embora, soluçou Miguel. Quem disse isso? A Valentina. Ela disse que a empregada que não sabe o lugar dela tem que ir para a rua. Ricardo olhou para Sofia, que confirmou com um aceno triste. Ela falou isso na frente do Miguel, senhor. Onde elas estão? Na sala. Ricardo entrou na casa como um touro. As 5 estavam conversando animadamente, mas pararam assim que o viram. Ricardo, como foi o seu dia? Perguntou Valentina com seu sorriso de plástico. Interessante. Recebi umas ligações bem curiosas hoje. Ah, é? É. Pessoas preocupadas comigo, dizendo que estou com problemas, que estou obcecado por uma funcionária. Silêncio. As 5 trocaram olhares fugazes. Que estranho, disse Larissa. Quem espalharia uma fofoca tão maldosa? É uma ótima pergunta, disse Ricardo, olhando diretamente para Débora. Quem seria? Débora ficou pálida. Eu não sei. Talvez seja a preocupação legítima de amigos que se importam com você. Ou talvez seja alguém espalhando mentiras para me manipular. Ricardo, disse Valentina se levantando. Você está nos acusando de alguma coisa? Estou perguntando se vocês sabem algo sobre esses boatos. Claro que não, disse Camila, com uma indignação teatral. Mas Ricardo viu a mentira nos olhos delas, e elas viram que ele viu. A guerra estava oficialmente declarada. No domingo, o plano delas escalou para um nível criminoso. Um homem de terno e gravata tocou a campainha. Senhor Ricardo Montenegro? Sim. Meu nome é Carlos Silva, sou investigador particular. Fui contratado para uma diligência e preciso falar com o senhor sobre sua funcionária, Sofia Almeida. Quem te contratou? Uma fonte anônima, preocupada com o bem-estar da sua família. O homem abriu uma pasta. Senhor Montenegro, receio que sua funcionária não seja quem aparenta ser. Ricardo pegou os documentos. Eram relatórios forjados, cheios de acusações. Demissões anteriores por pequenos furtos, comportamento inadequado com crianças, instabilidade emocional. De onde vieram esses papéis? De uma investigação profissional e discreta. Tudo checado e documentado. Ricardo examinou os papéis. As assinaturas eram grosseiramente falsificadas. Os carimbos pareciam ter sido feitos em casa. Deixe-me fazer uma pergunta, Sr. Silva. Quanto elas te pagaram para fabricar essa pilha de lixo? O investigador ficou nervoso. Eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim, esses documentos são falsos, e eu vou descobrir quem te pagou para forjá-los. Senhor Montenegro, o senhor está cometendo um grave erro. O erro foi de quem achou que eu sou idiota o suficiente para engolir uma farsa dessas. Ricardo rasgou os papéis na frente do homem. Pode voltar e dizer para quem te contratou que o plano falhou. Depois que o falso investigador foi embora, Ricardo entrou em casa. Na sala, as 5 o esperavam, ansiosas. E então, Ricardo? Perguntou Valentina. O que o investigador queria? Ele queria tentar me enganar com documentos falsos. As 5 ficaram pálidas como cera. Falsificação de documentos é crime, continuou Ricardo, a voz cortante. Quem fez isso pode pegar alguns anos de prisão. Débora, a advogada, começou a suar frio. Ricardo, você não pode estar pensando que nós... Eu não só posso, como tenho certeza. Valentina tentou manter a compostura. Isso é uma acusação gravíssima. Você não tem provas. Ainda não, disse Ricardo com um sorriso gelado. Ele foi até seu laptop e abriu os vídeos das câmeras. Na tela, apareceu Valentina, no jardim, falando ao telefone. Sim, eu preciso de um dossiê completo sobre Sofia Almeida. Inventem alguns problemas nos empregos anteriores, pequenos furtos, nada muito grave. Quanto custa? Perfeito. As 5 ficaram em estado de choque, vendo a prova irrefutável de seu crime. Eu tenho tudo gravado, disse Ricardo friamente.
Cada maldade, cada mentira, cada sabotagem. Valentina tentou uma última cartada desesperada. Ricardo, nós só fizemos isso para proteger você e o Miguel. Ela é uma ameaça. Mentira! Vocês só querem destruir uma pessoa inocente porque o filho do homem que vocês querem não as suporta. Miguel apareceu na porta naquele momento. Pai, o que está acontecendo? Nada demais, filho. Eu só descobri quem são as verdadeiras vilãs desta história. O menino olhou para as 5 mulheres. São elas, não é, pai? São elas, filho. Valentina, derrotada e furiosa, rosnou. Isso não vai ficar assim. Vocês dois vão se arrepender disso. Mas Ricardo não sentia mais medo. Ele tinha a verdade. E agora, ele iria fazer justiça. Na manhã de segunda-feira, Ricardo chamou Sofia ao escritório. Sofia, eu preciso te pedir desculpas. Desculpas? Pelo que, senhor Ricardo? Por ter, em algum momento, duvidado de você. Por não ter te protegido dessas mulheres desde o primeiro dia. Sofia, que vinha aguentando tudo com uma força sobre-humana, finalmente desabou. O senhor acredita em mim, então? Eu sempre acreditei no que meus olhos viam, Sofia. Eu só me deixei confundir pelas mentiras e pela manipulação delas. Senhor Ricardo, eu nunca, jamais, faria qualquer mal ao Miguel. Eu amo aquele menino como se fosse meu. Eu sei, Sofia. E ele te ama também. Ricardo então mostrou a ela os vídeos das câmeras. Sofia assistiu, chocada e com lágrimas nos olhos, a toda a maldade calculada que haviam feito contra ela. Elas fizeram tudo isso, ela sussurrou. Tudo, e ainda espalharam mentiras sobre você pela cidade e tentaram forjar um dossiê criminoso. O que o senhor vai fazer? Eu vou expô-las, publicamente. Como? Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso de quem tem um plano infalível. Eu tenho um plano, mas vou precisar da sua ajuda. Do que o senhor precisar? Preciso que você confie em mim e que continue sendo a pessoa maravilhosa que sempre foi. Nos próximos dias eu vou ter que fingir, e vai ser difícil. Sofia ergueu o queixo, a determinação substituindo as lágrimas. Eu confio no senhor. Ótimo, porque a nossa vingança começa amanhã. Naquela noite, as 5 candidatas se reuniram na sala, nervosas. Ele descobriu tudo, disse Débora, roendo as unhas. Calma, disse Valentina, embora sua voz também estivesse trêmula. Nós ainda temos cartas na manga. Que cartas? Ele tem vídeos, disse Larissa. Nós vamos espalhar que ele enlouqueceu, que ele está obcecado pela empregada a ponto de forjar vídeos contra nós. Vamos destruir a reputação dele completamente. E se não der certo? Perguntou Camila. Vai dar, disse Valentina com um sorriso maldoso. Amanhã, a guerra de verdade começa. Mal sabiam elas que Ricardo estava ouvindo cada palavra através das câmeras. E seu plano perfeito para destruí-las estava prestes a ser colocado em ação. Durante os dias seguintes, Ricardo executou seu teatro com a perfeição de um ator premiado. Ele se tornou frio e distante com Sofia na frente das outras e fingiu dar ouvidos às suas preocupações. Meninas, ele disse no jantar de quarta-feira, preciso conversar com vocês sobre a Sofia. As 5 se animaram. Fala, Ricardo, disse Valentina. Eu andei pensando, e vocês estavam certas sobre ela. A influência dela sobre o Miguel não é saudável. Débora mal conseguiu conter o sorriso vitorioso. E o que você vai fazer? Estou pensando em demiti-la, mas não agora. Vou fazer isso de forma exemplar. As 5 se entreolharam, exultantes. Estou planejando uma grande festa para o último dia da competição no final do mês. Vou convidar toda a sociedade de Florianópolis. Na frente de todos, eu vou anunciar minha decisão. E depois, vou demiti-la. Uma demissão pública? Disse Larissa, com os olhos brilhando de maldade. Exato, para que sirva de lição para outras funcionárias que não sabem se colocar em seus lugares. As 5 explodiram de alegria por dentro.
Acho uma decisão sábia e corajosa, disse Camila. Mas Miguel, que ouvia tudo da escada, sentiu seu mundo desabar. Pai, você não pode! Ele gritou correndo para a sala. Lucas, os adultos sabem o que é melhor. O menino começou a chorar desesperadamente. Não! A Sophie não! Sofia, que estava servindo a mesa como parte do plano, se aproximou. Está tudo bem, meu anjo. Não chore. Sofia, disse Ricardo, com uma frieza calculada. Por favor, mantenha a distância do meu filho. O olhar que ela lhe lançou, cheio de lágrimas fingidas, foi tão convincente que por um segundo até ele quase acreditou. As 5 candidatas trocaram olhares de vitória. Finalmente, elas tinham vencido. Mal sabiam elas que estavam caindo, como moscas, na teia de aranha mais bem tramada de suas vidas. O dia da festa finalmente chegou. Era um domingo ensolarado, e a mansão dos Montenegro estava deslumbrante, decorada para um evento de gala. Mais de 200 pessoas da alta sociedade, incluindo jornalistas e fotógrafos, circulavam pelo jardim. As 5 candidatas chegaram como rainhas, usando vestidos de alta costura, joias cintilantes e sorrisos de vitória. Hoje é o nosso dia de glória, sussurrou Valentina para as outras. E o dia do juízo final daquela empregadinha, completou Larissa. Ricardo as recebeu com um sorriso polido, o estômago revirado de ansiedade. Seu amigo jornalista, Carlos, já estava a postos com sua equipe de filmagem. Vai dar certo? Perguntou Carlos baixinho. Tem que dar, respondeu Ricardo. Às 4h, Ricardo subiu em um pequeno palco montado no jardim e pediu a atenção de todos. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Hoje é um dia muito especial. As 5 se posicionaram ao lado dele, radiantes. Como todos sabem, estas 5 mulheres incríveis passaram os últimos 30 dias em minha casa. E hoje eu anunciarei minha escolha. Mas antes... Ele fez uma pausa dramática. Eu quero compartilhar com vocês algumas descobertas que fiz nesse período. Descobri que a verdade, muitas vezes, se esconde por trás de belas aparências. Valentina franziu a testa. Aquilo não fazia parte do roteiro. Ricardo, querido, que tal ir direto ao anúncio? Disse ela, nervosa. Mas isso faz parte do anúncio, respondeu ele, enquanto um telão gigante descia atrás do palco. Descobri, por exemplo, que algumas pessoas são capazes de mentir, caluniar e até mesmo cometer crimes para conseguir o que querem. As 5 empalideceram quando a primeira gravação de áudio começou, a voz de Valentina ecoando pelo jardim. Sim, eu preciso de um dossiê completo sobre Sofia Almeida. Inventem alguns problemas. Um silêncio chocado caiu sobre a multidão. Todos os olhares se viraram para Valentina, que ficou branca como papel. Isso é uma montagem, gaguejou ela. É mesmo? Perguntou Ricardo, enquanto o primeiro vídeo aparecia no telão. Larissa, ao telefone. Tem uma empregada doméstica tentando seduzir o patrão milionário. Espalha para geral. A multidão começou a sussurrar. Os celulares se ergueram para gravar a cena. O vídeo seguinte mostrava Débora, Camila e Patrícia na sala, planejando em detalhes como iriam inventar que Sofia roubava e maltratava Miguel. A festa inteira estava em choque. Gente! Gritou Valentina, desesperada. Vocês não estão entendendo. Nós fizemos isso pelo bem do Ricardo e do Miguel. Pelo meu bem? Perguntou Ricardo, a voz carregada de desprezo. Contratar um falso investigador e forjar documentos foi pelo meu bem? A empregada estava manipulando vocês, tentou argumentar Débora. Que empregada? Esta aqui? Ricardo acenou, e Sofia apareceu na porta da mansão. Ela usava seu uniforme simples de trabalho, mas caminhava com a cabeça erguida, a dignidade como uma armadura. Pessoal, esta é Sofia Almeida. Durante 30 dias, essas 5 mulheres que vocês veem aqui
tentaram destruir a vida dela de todas as formas possíveis. Todos se viraram para Sofia. Elas inventaram que ela tinha um passado criminoso. Inventaram que ela maltratava meu filho. Tudo mentira. E sabem por quê? Ricardo fez uma pausa. Porque meu filho de 7 anos, em sua infinita sabedoria, preferiu o carinho de uma mulher humilde e verdadeira à falsidade de 5 socialites. Isso é ridículo, explodiu Valentina. Uma criança não sabe o que é melhor para ela. Não sabe? Miguel, vem aqui, filho. Miguel apareceu, tímido, mas determinado. Ele desceu os degraus e foi direto para o lado de Sofia, segurando sua mão. Filho, durante esses 30 dias, quem cuidou melhor de você? Miguel olhou para as 5, depois para Sofia, e sua resposta foi clara e alta. A Sophie. Por quê? Porque ela me ama de verdade. Ela não é falsa. E ela faz o melhor sanduíche de queijo do mundo. Alguns convidados riram, emocionados. E o que você gostaria que acontecesse agora, filho? Miguel olhou para o pai, os olhos cheios de esperança. Eu queria que a Sophie ficasse para sempre, e que essas moças más fossem embora. A humilhação das 5 era palpável. Elas estavam sendo julgadas e condenadas pelo olhar de todos os seus pares. Agora vocês sabem a verdade, disse Ricardo. Mas ele ainda não havia terminado. Mas há uma verdade sobre a Sofia que vocês também precisam conhecer. Ele pegou uma pasta. Sofia Almeida, 28 anos. Trabalhou por 2 anos para a família Santos. A dona Márcia disse que ela foi a melhor funcionária que já teve e que seus filhos choraram quando ela saiu. Trabalhou para o Dr. Carlos Mendes. Ele a descreveu como a pessoa mais honesta que já conheceu. Em todos os seus empregos, Sofia foi descrita como honesta, carinhosa e trabalhadora. Então, quando meu filho me disse que a preferia, eu deveria ter escutado desde o primeiro dia. Porque as crianças não mentem sobre o amor. Elas sentem quem é de verdade. A multidão aplaudiu calorosamente. Sofia, disse Ricardo, se virando para ela. Eu quero te pedir desculpas na frente de todo mundo. Eu duvidei de você. Eu acreditei em mentiras. Ele pegou as mãos dela. Você cuidou do meu filho quando ele mais precisava. Você trouxe a alegria de volta para esta casa. Obrigada por acreditar em mim no final, disse Sofia, soluçando. Não, Sofia. Obrigado você por não ter desistido de nós. Valentina, consumida pela raiva, explodiu. Isso tudo é um circo patético. Vocês estão fazendo todo esse escândalo por causa de uma simples empregada. A frase horrível ecoou pelo silêncio. Uma simples empregada, repetiu Ricardo. Escutem bem. Para essas 5, Sofia vale menos porque limpa o chão que elas pisam. Mas o que elas não entendem é que o caráter de uma pessoa não é medido por sua conta bancária, mas pela bondade em seu coração. E nesse quesito, Sofia é a mulher mais rica que eu já conheci. Os convidados começaram a vaiar as 5. Fora! Gritou alguém. Vergonha! Gritou outro. As 5 saíram da festa sob uma chuva de insultos e flashes de câmeras, suas reputações destruídas para sempre. Quando a porta se fechou, a festa inteira aplaudiu. Ricardo então se virou para Sofia e Miguel. Agora, a parte mais importante. Ele se ajoelhou na frente do filho. Miguel, a competição acabou. Quem você escolhe para ser sua nova mãe? O salão ficou em silêncio. Miguel olhou para o pai, depois para Sofia. Eu não quero nenhuma daquelas. Elas são falsas. Eu quero a Sophie. O salão explodiu em aplausos. Mas, filho, a Sophie não estava na competição. Não me importo. É ela que me ama. É ela que eu quero. Sofia estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Mas, meu amor, seu pai pode não querer. Eu quero, interrompeu Ricardo, se levantando. Os olhos de Sofia se arregalaram. Eu quero sim, repetiu ele, alto e claro. Eu também te escolho, Sofia. Como assim?
Ricardo pegou a mão dela, na frente de todos. Durante esses 30 dias, eu não estava apenas procurando uma mãe para o meu filho. Eu estava procurando uma parceira para mim. E você, Sofia Almeida, é a mulher mais íntegra, corajosa e verdadeira que eu já tive a honra de conhecer. Você não tem status, mas tem caráter. Você não tem diplomas de universidades caras, mas tem a sabedoria do coração. E o amor que você tem para dar é a única coisa que importa. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu me apaixonei por você, Sofia. Me apaixonei pela forma como você salvou meu filho e, sem perceber, me salvou também. Sofia Almeida, você aceita se casar comigo e ser a mãe do Miguel? O salão prendeu a respiração. Sofia olhou para Ricardo, depois para Miguel, que pulava de alegria. Com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, ela sussurrou a palavra que mudaria suas vidas para sempre. Aceito. E aí, o que você achou desse final? A justiça foi feita da maneira correta? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é a coisa mais importante para mim. Não se esqueça de deixar o seu like se você se emocionou com essa história e de se inscrever para não perder mais nenhuma. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma dose de esperança e acreditar que o amor e o caráter sempre, sempre vencem o preconceito. 3 meses depois, a mansão que fora palco de tanta maldade se tornou o cenário de um casamento simples e emocionante. Sofia e Ricardo se casaram no jardim, cercados apenas por amigos e familiares que realmente importavam. Miguel, o pajem mais feliz do mundo, entregou as alianças. Eles se tornaram uma família, não por conveniência ou status, mas por um amor que foi testado no fogo da crueldade e saiu mais forte. 1 ano depois, a família cresceu com a chegada da pequena Helena, uma menina que tinha os olhos do pai e o sorriso da mãe. A vida na mansão mudou. Onde antes havia o silêncio da tristeza e os sussurros da maldade, agora havia risadas de crianças, cheiro de bolo caseiro e o som de uma família completa e feliz. Sofia nunca esqueceu de onde veio. Ela e Ricardo criaram uma fundação para ajudar mulheres em situações de trabalho abusivas, usando sua história para inspirar e proteger outras pessoas. Ela provou que o valor de uma pessoa não está em seu uniforme ou em sua profissão, mas na força de sua alma. E eles viveram felizes, não porque o dinheiro compra felicidade, mas porque descobriram a maior de todas as riquezas, uma família unida pelo amor verdadeiro, um amor que não vê classe social, apenas o coração.